Muito bem, então vamos ver agora alguns exemplos, né, com essa questão de variável local e variável global. Nesse primeiro exemplo, a gente tem que identificar quais são as variáveis locais e quais são as variáveis globais e depois dizer o que vai ser impresso pelo programa. Tudo bem, a gente viu que o Python ele é sequencial no sentido que a linha 1, x igual a 4. Então, a gente tem aqui uma variável global x com o valor 4. Eu vou desenhar as globais com a cor magenta aqui, para a gente depois saber identificar. Certo. A gente tem a definição aqui da função main, e o Python pula essa parte. Tem essa definição e tem essa definição. Pula também. Finalmente, a gente chega em um comando que deve ser executado. A gente já viu que vai ser alterado o fluxo para cá. E agora, eu tenho a chamada da função 1. Quando a gente faz a chamada da função 1, a gente vem com o fluxo, vem para cá, e a gente está passando o quê? O valor 3 para essa função 1. Quando a gente passa o valor 3, a gente tem uma atribuição para uma nova variável. Então, a gente está na linha 4, a gente chama agora a função 1, e a gente passa o valor de 3. Veja que é uma cópia que está sendo passada e vai ser armazenado na variável A. Essa variável A é local, então eu vou desenhar ela de azul. A recebe o valor de 3. Em seguida, na linha 9, a gente tem print f1 A mais x. Ele pergunta primeiro, A é local? Sim, A é local. Qual que é o valor de A? É 3. Depois ele pergunta, x é local? Não, não tem x dentro da função. X é global? Sim. Por quê? Porque tem esse x aqui fora. Qual que é o valor dele? 4. Então, na hora de imprimir aqui, o que a gente vai ter? 3 mais 4, que é igual a 7. Essa função acaba, o valor da variável 3 é eliminado da memória, a gente volta para cá, e agora a gente vai executar a função 2. A função 2 vai chamar aqui, passando qual valor? 3 também. Tem uma nova variável A, vou colocar de azul, porque ela é local. Vejam que esse A não tem nada a ver com o A da outra variável, e o valor que está sendo armazenado nele é 3 também. Depois, C é igual a 10. Sempre que a gente tem uma atribuição, o Python necessariamente entende que isso é uma variável local. Então, tem outra variável local, C. Essa variável local C começa com o valor 10, e a gente tem o print. A é local? É. Qual o valor? 3. X é local? Não. X é global? Sim. Então, o valor 4. Depois, C é local? É. O valor 10. Então, o que vai imprimir no final aqui é 17. Tá bom? Então, é isso que vai ser executado nesse nosso exemplo 1. Depois vocês executem esse exemplo lá no site que eu mostrei para vocês no Python Tutor. Tudo bem, mais um probleminha aqui que a gente tem que resolver. Aqui a gente vai, mais uma vez, a partir da primeira linha, a gente tem A como uma variável global. Então, vamos colocar ela na cor das variáveis globais. E o valor inicial dela é 5. Depois tem outra variável B, que recebe A mais 5. B está no escopo global, por que eu sei disso? Porque não está dentro de nenhuma função. Então, B recebe A mais 5, que é igual a 6. Em seguida, a gente tem definição de função, e finalmente vamos chamar a função principal. Chamou a função principal, vem para cá. Quando a gente chega aqui, primeiro comando a ser executado é a chamada da função 1. Então, muda o fluxo para cá, passando uma cópia do valor 1. Lá dentro da função, a gente vai atribuir esse valor 1 na variável A, que é um parâmetro que funciona como variável local. Então, A igual a 1. A gente já falou, esse A não tem nada a ver com o A do escopo global, porque eles são diferentes. E agora a gente tem C, é uma atribuição. Então, o Python entende que C vai ser uma variável local também. Qual que é o valor que vai ser armazenado? B mais A. Ele pergunta, B é local? Não é. Mas B é global, então tem 6 lá. Agora, o A é local? Sim. Então, A igual a 1. Vejam que se fosse diferente a ordem de precedência, a gente já está usando o valor de A global, que é 5. Então, 6 mais 1 é igual a 7. Então, vou armazenar 7 aqui no C. É outra variável global. Depois, A recebe ele mesmo mais 1. A gente atualiza aqui para 2. E na hora de imprimir, vai imprimir C como 7 e A como 2. São variáveis locais. Depois, o fluxo de execução termina, né? A gente chega aqui e acaba, volta para onde a gente chamou,
e tem um print A. A é local? Não é, então usa o valor global, que é o 5. E B é local? Não, então usa o valor global, que é o 6. Tá bom? Então, basicamente isso, você precisa ser capaz agora de olhar esse programa e entender o que está sendo impresso para praticar a questão do escopo local e do escopo global. E por último, a gente tem aqui mais um exemplo em que a gente tem variável x como sendo global, recebe 4, essa variável vai ter a cor das variáveis globais, depois vem para a função principal, outra função, finalmente o Python decide executar alguma coisa, que é a função main, começa a execução da função main, passa para a função 1, uma cópia de 3. Aqui vai ter uma variável local, porque é um parâmetro, com valor 3, e aqui x recebe 10. Bom, você pode pensar, x já existe. Não, mas sempre que tem uma atribuição no Python, é um novo x, é uma nova variável que está sendo considerada. Então, ó, x tem o valor de 10, imprime a mais x, que é 13. Acabou aqui, o fluxo de execução volta para cá, a próxima função a ser executada é a 2, então vem para cá, com o valor 3 também, e agora C recebe 10, antes, né, a gente tem a variável local A com o valor de 3, e C recebe 10, é outra variável, e agora A é local, C é local, mas X não, X é a única variável global, que é 4, então o resultado aqui vai ser 3 mais 4 mais 10, 17.